aqui um organograma de como se dá essa milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui o senhor Paulo Pimenta, que foi quem criou essa estrutura e, é o que tudo nos indica, é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui 3 braços: o Partido dos Trabalhadores, os influenciadores, dentre eles o senhor Tiago dos Reis, e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Dentro da estrutura do PT, repito que tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que saiu publicado no Estadão nos últimos 3 dias e aquilo que a própria imprensa tem divulgado nos últimos meses. Então, debaixo da estrutura do Partido dos Trabalhadores, nós temos Paulo Okamoto, do Instituto Lula, nós temos a Clarice Charhel, dona da Polo Marketing, que é aquela agência que foi oculta da prestação de contas da campanha presidencial, e nós temos o Juan Pessoa, que hoje está como superintendente-presidente da EBC. Segundo o que narra o Estadão, Clarice, da agência Polo, e Juan Pessoa, da EBC, são as 2 pessoas que coordenam esses grupos de WhatsApp que são utilizados para a divulgação de mensagens falsas, para a divulgação de ataques à imprensa e ataques aos cidadãos que criticam o governo. Juan Pessoa, repito, que está nomeado como presidente da EBC. Paulo Okamoto, do Instituto Lula, e Clarice, que é a proprietária da Polo, que tem um contrato mensal com o Partido dos Trabalhadores, que realizam reuniões diárias com esses influenciadores na tentativa de manipular a opinião pública. Nós temos a própria participação dos influenciadores, não é novidade alguma que a própria primeira-dama tem se reunido com influenciadores desde o início do governo, e o próprio Estadão narra a participação especial do Tiago dos Reis, que tem lucrado mais de R$500 mil com as fake news por ele divulgadas. E aqui, a título de exemplo, eu trago algumas das notícias que ele divulga no seu canal, né? Amando de Bolsonaro, Pablo Marçal manda matar Lula, IPF vai para cima de terroristas. Fake news. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Fake news. Isso está no canal do influenciador da esquerda, Tiago dos Reis. Michele exposta. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Está no canal do senhor Tiago dos Reis, influenciador que, segundo o Estadão, tem auferido lucro de mais de R$500 mil por mês com a divulgação dessas mensagens. E um último exemplo em relação a ele, ao senhor Tiago dos Reis, acabou para ele. Anunciada a morte de Bolsonaro. Situação piorou muito e não tem mais volta. Isso está no canal do senhor Tiago dos Reis. Então, voltando ao mapa da milícia digital, que tudo nos mostra que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores, nós temos, além dos influenciadores que participam do exército do WhatsApp, nós temos a própria Secretaria de Comunicação, através da mega licitação em que, como já mostrei para vocês, agências amigas do PT, de modo muito suspeito, ganharam essa mega licitação, a maior licitação digital da história recente do nosso país, que tem como um dos objetivos o monitoramento das opiniões do cidadão brasileiro. E dentro da Secretaria de Comunicação, essa estrutura que eu já comentei com vocês, que nem George Orwell poderia imaginar a criação de um departamento de direitos na rede e educação midiática e um segundo departamento de promoção da liberdade de expressão. Então nós temos uma estrutura montada, uma verdadeira milícia digital, cujo objetivo é ataque à democracia através do ataque a veículos de imprensa. Aliás, o Estadão, que noticiou isso, tem sido vítima de ataques orquestrados da esquerda desde o início do governo Lula. E o segundo objetivo de atacar não só parlamentares da oposição, mas atacar o cidadão comum que tem feito críticas ao governo. E nós temos aqui uma série de mensagens trocadas dentro desses grupos de WhatsApp, como, por exemplo, esse aqui. Grupos de WhatsApp que são organizados e coordenados pela Clarice, que dentro daquela estrutura organizacional é quem tem um contrato mensal com o PT e organiza essas reuniões diárias, junto com o Juan Pessoa, que é da EBC. Então aqui, em um desses grupos de WhatsApp, a dona Clarice recomendando que todos da esquerda devem seguir alguns canais, dentre eles o Plantão Brasil, que é o canal do senhor Tiago dos Reis. Justamente esse influenciador que eu mostrei agora para vocês, as fake news que ele divulga e que tem lucrado mais de R$500 mil por mês, segundo o próprio Estadão.
Aqui nós temos a reunião organizada pelo Partido dos Trabalhadores com comunicadores, agências de publicidade, e que também foi notificado, senador Rogério Marinho que está aqui, e que também foi divulgado pelo próprio Estadão, como uma das reuniões para organizar todos esses ataques virtuais que eles têm promovido. E aqui, por fim, nós temos rapidamente um exemplo dos grupos de WhatsApp, todos eles que são coordenados por essa estrutura pública, financiada com dinheiro público, numa mistura do público com o privado, porque nós temos o Partido dos Trabalhadores com contratos de agência de publicidade, com funcionários públicos como o da EBC, que coordenam esses grupos de WhatsApp, que se utilizam de influenciadores para divulgação de fake news e que se utilizam desses grupos de WhatsApp para dar capilaridade à divulgação dessas mensagens falaciosas, mentirosas, de ataque à imprensa, ataque à oposição, ataque, portanto, à democracia.